Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos direto para a mensagem, que todo mundo pregou um pouquinho hoje aqui, né? Estou com poucos minutos. Nós estamos falando sobre a supremacia de Cristo e nós falamos ao longo de 4 domingos já sobre esse assunto e hoje é o 5º e último sermão sobre a supremacia de Cristo. E nós tivemos como base o livro de Colossenses. Então, sempre que alguém ia fazer uma exposição sobre a supremacia de Cristo, essa pessoa usava o livro de Colossenses. Só que se você conhece um pouquinho das Escrituras, você deve estar falando, beleza, já foram 4 mensagens, Colossenses tem 4 capítulos, o que faremos nós, pois então, agora? E nós vamos voltar, então, no capítulo 1 para mencionar alguma coisa que ainda ficou, beleza? Mas para que você entenda o todo do que vai ser ministrado essa noite, eu quero te lembrar ou então te situar aquilo que a gente já aprendeu. Na primeira mensagem, a gente aprendeu sobre a superioridade de Cristo. Que Jesus, ele é superior, ele é altíssimo, ele é glorioso, ele é inalcançável, ele é maior que tudo e que todos e que existe uma hegemonia na pessoa dele. Então, Jesus é supremo. Na segunda mensagem, a gente aprendeu que Jesus ele é superior a todas as vãs filosofias. Ou seja, Jesus é a verdade superior. Então, tudo que Jesus diz, faz, fez e fará é absolutamente maior do que tudo e qualquer coisa. Não existe nenhum pensamento filosófico que seja maior ou mais verdade do que Cristo, porque Ele é a verdade. Na terceira mensagem, a gente aprendeu sobre a superioridade da vida daqueles que seguem a Cristo Jesus. Ou seja, existe um padrão de vida superior daqueles que seguem Jesus. Jesus deixou um estilo de vida, uma vivência, um coração, uma prática, uma doutrina superior a qualquer outra coisa. E nós, como seguidores de Cristo, precisamos aderir a esse padrão. E na última mensagem a gente aprendeu sobre o supremo valor de Jesus. Porque quando nós falamos que Jesus é valoroso, que Ele é grande, que Ele é poderoso, parece que Ele tem um valor muito alto. Mas aí a gente aprendeu na mensagem que não, Jesus não tem um valor muito alto. Ele é o próprio valor. Então, Ele é o supremo valor de Jesus. E aí então ficou o desafio para mim hoje falar sobre a suprema glória dele. Então hoje nós vamos conversar sobre a glória de Deus. E eu queria que você abrisse comigo Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26, é um texto bastante conhecido. Colossenses, tô tremendo, viu? Para quem acha que eu não fico nervoso, eu fico ainda. Viu? Eu fico nervoso. Colossenses 1, a partir do versículo 26. O texto diz assim: o segredo... Espera aí. Vamos de novo. O texto diz assim: o segredo oculto por gerações e eras, mas que agora foi esclarecido ao seu povo, separado para si mesmo. A ele, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse segredo. Ele é o Messias em união com vocês. Nisso reside a esperança da glória. Uau. Então existe uma esperança de uma glória e um segredo, um mistério, algo que estava oculto. Então Paulo começa aqui a sua ministração de uma maneira um tanto quanto dramática para nós. Porque ele fala assim, existia um mistério que estava oculto. E a gente começa, nossa, eu quero desvendar, eu quero saber o que é isso. Mas você, muito bem agraciado por Deus, em nenhum momento na sua trajetória algo em Cristo esteve oculto para você. Porque você já faz parte da nova aliança. Então, quando ele também está usando a ideia de mistério aqui, ele está falando sobre Cristo revelado a todas as nações. Só que ele ainda está sendo um pouco mais pontual do que isso. E aí eu queria lembrar vocês da primeira mensagem minha, que eu disse que
um dos motivos pelo qual a carta aos Colossenses foi escrita, porque tinha uma galera com uma religião nada a ver, que falava que tinha que ter culto a anjos e que nós estávamos distantes de Deus. Lembram disso? E então ele está dando uma resposta para isso. Inclusive a palavra mistério é também uma alfinetada nessa religião pagã. Por quê? Eles diziam o seguinte: o ensino secreto reservado para alguns mestres espirituais, somente os espiritualmente iluminados podiam entender. Então, quando foi divulgada essa vã filosofia, eles diziam o seguinte: cara, existe um mistério, só que esse mistério está oculto para todo mundo. É só a elite espiritual que é iluminada para isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta antes de eu trazer então aquilo que Paulo começa a ministrar, não somente Colossenses, como ministrar a gente hoje. Talvez você nunca teve contato com uma religião pagã, talvez você nunca teve contato com uma ideia de um mistério, mas por quantas vezes você já foi bombardeado na sua mente ou teve um preconceito de que Deus só dá acesso para a elite espiritual? Quer um exemplo? A Gessamine chega em mim e fala assim: ora por mim, pastor. Quando você chegar lá no seu quartinho de oração, lembra de mim, ora por mim. O que isso quer dizer? Não que eu não possa orar por ela ou interceder por ela ou eu pedir para qualquer um que seja orar por mim. Não, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando sobre uma mentalidade tipo assim: ora lá por mim porque você acessa, eu não. Então, quando ele está dizendo que o mistério foi revelado, ele em primeira instância está dizendo: acabou, não existe elite espiritual. Ele diz assim: Cristo foi revelado para os gentios, ou seja, para todo aquele que crê, ou seja, para você que está sentado me ouvindo, não existe uma elite espiritual, o mistério foi revelado, Jesus foi descortinado e você tem o acesso. Por que isso é necessário entender? Porque como nós vamos descortinar a glória de Deus e experimentar se você ainda está rudimentado numa ideia de que você não acessa a Deus? E você entende que existe uma diferença entre você pensar que não existe acesso a Deus e você pensar que algumas pessoas acessam a Deus. Percebe a diferença? Então o problema essa noite que a gente está resolvendo não é um problema de descrença de que Deus pode se manifestar. Não, talvez você creia que Deus se manifesta, que Ele é poderoso, mas que só alguns têm acesso. Mas o mistério foi revelado, gente. E olha que doideira. O que Paulo então está afirmando? Os cristãos são agora iluminados. Porque se a antirreligião falava, só alguns são iluminados, ele fala, não, agora todos os cristãos são iluminados. Todos os cristãos têm acesso. Então ele refuta o misticismo que fazia distinção especial. Então, a primeira coisa que nós vamos refutar essa noite é que não existe distinção espiritual por mim ou por você. Ah, o Leandro faz 10 anos que ele é crente. Mano, isso não me dá o acesso. O que me dá o acesso é Cristo Jesus de Nazaré que morreu por mim. Ah, Leandro, é a primeira vez que eu estou pisando na igreja. Se você crê em Cristo Jesus, você tem um acesso. Não existe essa distinção. O mistério foi revelado, cara. E aí, ele continua, né? Na minha versão não fala isso, mas provavelmente aqui está aqui, falou isso. O mistério da revelação. Então, revelação, o que significa a palavra revelação? Mostrar o que está oculto. O Êvilo não está enxergando o copo, é um mistério para ele o que está atrás da garrafa. Aí quando eu faço isso aqui, ele teve uma revelação, ele viu o copo. E aí a gente precisa perguntar qual é a revelação. O que a gente tem aqui, o que estava oculto, qual era o mistério? Leandro, o que está revelado? E o que está revelado é incrível. Ele é o Messias. Vamos lá, alguém. Ele está afirmando o texto, está dizendo assim: Jesus Cristo de Nazaré é o Messias, é o Filho de Deus, é o prometido para as nações, é o Salvador do mundo. Só que isso já não é incrível? Nossa, o Messias prometido veio e me amou. Só que olha o que estava oculto: que Cristo é o Messias e reside com a gente.
Isso muda tudo. Não é simplesmente que Jesus é o Filho de Deus, mas que Jesus está aqui com a gente agora. Vocês estão entendendo? Ele está falando, seguinte, cara, Jesus é o que os profetas profetizaram. Só que não é só isso, ele está com a gente. Vamos abrir comigo lá em Efésios 3,17 agora. Efésios, capítulo 3, versículo 17. A gente vai ler alguns textos hoje. Espero que você me acompanhe e esteja feliz. Se tudo der certo e eu não atrapalhar Deus, o final vai ser bom. Efésios 3,17 diz assim: em união com Ele, mediante sua fé, temos ousadia e confiança quando nos aproximamos de Deus. Eu li o texto errado. É muito bom. Olha aqui. Você tem ousadia e confiança para acessar Deus. Mas não tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu li o 12, não o 17. Agora sim. Obrigado aí. Para que o Messias possa viver em seu coração por meio da fé de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor. Então, você percebe que Efésios 3,17 está afirmando a mesma coisa. Ele está falando assim, por meio da fé, Cristo Jesus habita no coração de vocês. Então, qual era o mistério oculto? Que Jesus é o Messias. Mas vamos além, que Ele habita no meio de nós. Habita onde? Eu não estou vendo Ele. Dentro do seu coração. Uau! Por meio do seu doce Espírito Santo. Então, nesse exato momento, Jesus reside aqui. Sabe por quê? Por que eu escolhi Efésios 3,17, além da afirmação de residir no coração? Mas porque ele fala assim, enraizados. E olha que interessante, sabe o que significa a palavra enraizados? Residir. Uau. Enraizado significa residir. Em uma outra versão diz tornar estável. Então, quando eu vou lá no dicionário e pergunto assim, o que é ter residência? Ele fala assim, tornar estável. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, a verdade de que Jesus habita no seu coração por meio da fé, faz isso com que isso seja estável e você cresça nesse fundamento do amor. Jesus, ele não está transicionando. Vamos melhorar isso. Jesus não está de aluguel aqui. É domiciliar, é dele. Ele reside em você porque você é o domicílio dele, você pertence a ele. Então ele não vai transicionar porque ele está de aluguel e talvez não caiba mais. Não! Ele está residindo por meio da fé no seu coração. Quem está me entendendo? Vamos lá agora, João 20, versículo 31. João 20, versículo 31. Aí. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Vocês percebem que a revelação, o mistério que estava oculto, está ganhando cada vez mais forma? Então, o que estava oculto aí? Que Cristo Jesus é o Messias, que Ele reside entre nós, que Ele habita no seu coração. Isso não vai ser transitório. E aqui, quem crê nesse combo, tem a vida. Uau! E não é qualquer tipo de vida, é a vida eterna. Quem crê nele tem vida e vida em abundância. Uma vida que sacia. Vamos lá, alguém, cara. Uma vida que faz sentido. Vocês estão comigo, gente? Então, a gente observou até agora o mistério, a revelação, e agora a gente vai entrar então na mensagem. Eu precisava introduzir para que você entendesse que o que eu vou discorrer aqui é real, é oficial, cara. Porque o óbvio não pode ser automático. Porque nós como cristãos, por vezes achamos que isso aqui é óbvio. Não, já sabia que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por mim, que Ele habita no meu coração, que se eu crer nele é a vida eterna. Então, mas o óbvio não pode ser automático.
o óbvio ainda tem que causar coisas dentro de nós, porque o óbvio ainda é incrível. E o óbvio disso tudo é que você pode desfrutar de um relacionamento. Vamos lá. Tô tentando ganhar seu coração nessa mensagem. A gente corre o grande risco de achar o seguinte: Jesus é a minha salvação. Não. Isso é pequeno demais para Jesus. A gente corre o risco de achar que, tipo assim, eu vou na igreja para eu não ser condenado ao inferno. Isso é uma certa verdade, mas isso aqui é pequeno demais. Então, o que é crer em Jesus? É relacionar-se com Ele. Então, o Giovanni, ele não nasceu para ser salvo. Quem está me entendendo? O Giovanni, ele não nasceu para ser salvo. O seu destino não era um dia crer em Jesus para ser salvo. Jesus não veio na terra para salvar você. Não! Vamos lá, isso é medíocre demais. A salvação foi para. Repete comigo, para. O que significa a palavra para? Propósito. Então ele salvou para um propósito. Para quê, Leandro? Para relacionamento com Deus. Então o mistério que outrora estava oculto não está mais. Jesus morreu por você, habita em você, deu a vida eterna para relacionamento. Vocês estão comigo? Esse é o tchan, essa é a esperança da glória. Eu posso me relacionar com Deus. Vocês estão comigo, gente? Então aqui, eu pego dois públicos. Eu pego um público que está tipo, será que sou eu, Senhor, que posso acessar sim você? Jesus pensou em você na cruz, para relacionamento. E o outro é aquele cara que tipo assim, mano, eu sei de carteirinha. Nossa, o Leandro podia usar aquele texto, aquele outro. Nossa, eu sei de cor e salteado, João 3,16. E você sabe tudo sobre o óbvio, mas você não se relaciona. Do que adianta eu descortinar algo que está oculto para vocês, e esse oculto, você consegue imaginar comigo? Tirar uma cortina de um carro, e aí você falar, uau, um carro! E você nunca andar nele? Meu Deus, entendi. Então o objetivo aqui não é eu tirar a cortina e você falar, uau, não! Senta no carro e dirige! A cruz foi para relacionamento. E um relacionamento com Deus Supremo, maior que filosofias, que dá uma atitude de vida e que é glorioso. Então, o que eu estou te vendendo essa noite? A glória de Deus. Você quer? Eu quero. Bom, por que eu vou falar isso? O texto diz o seguinte, esperança da glória. Beleza? Esperança da glória. O que significa a palavra esperança? Expectativa confiante. Por quê? Se eu falasse que esperança é expectativa, estaria errado. Porque expectativa é quando você espera em algo que pode dar certo, como não pode dar certo. Fez sentido? Eu tenho expectativa de que amanhã não chova. Pode chover, como não pode chover. Isso é uma expectativa. Só que quando você vai estudar a palavra esperança, ele está falando sobre expectativa confiante. Então, esperança é quando você está esperando por algo que vai acontecer. Não, vocês não estão entendendo. Vai acontecer. Só que essa é a crise. Como, Leandro, eu posso esperar por algo, com certeza que isso vai acontecer, porque eu não tenho poder para determinar. É isso mesmo, você não faz nada. O problema, a solução está em quem prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então a minha expectativa é confiante de ver a glória. Por quê? Porque o glorioso disse que quer se revelar. E ele quer tanto se revelar que ele morreu por isso. Como desacreditar de alguém que deu a sua própria vida para isso? Então você tem uma expectativa confiante. Uma esperança na glória. E aqui de fato eu começo a mensagem. Porque eu quero desvendar diante dos olhos de vocês o que é a glória de Deus.
Para quê? Para que você escreva um livro? Se for de Deus, amém. Mas para que você experimente. A glória de Deus será descortinada essa noite para que você desfrute dela. Vamos lá. Você quem? Você, todos que creem. Entendeu? Não é você que cantou muito alto no louvor. Não é você que está, entre aspas, com uma vida retinha. Não. É você que talvez entrou aqui achando que nem devia ter entrado. Vamos lá. É sobre todo aquele que crê que ele pode se revelar. Vamos lá. Nossa, Lê, deixa o Espírito fazer, né? Nossa, Lê, mas tá, eu não mereço a glória de Deus. Eu também não. Mas, Lê, eu tenho feito tudo errado. Eu também. O que faz tudo dar certo é ver a glória de Deus. Se eu pegar e falar assim, ô Dede, para de fazer isso, cara. Ele vai falar, eu tô tentando, mas não consigo. Agora, se Deus chegar perante ele nunca mais será o mesmo. Então, a revelação da glória de Deus não é para quem está certo, é para quem quer ser mudado. Definitivamente. Então, a cada página virada, a cada pedaço de escritura que a gente vai ler durante esse momento, vai ser mais uma beleza de Deus vista diante de vocês. E eu não queria que vocês encarassem essa mensagem agora como se fosse um enredo teológico, mas eu queria que vocês começassem a apalpar aquilo no qual vocês creem. Porque se você está aqui, você está buscando alguma coisa, cara. Você está crendo em alguma coisa. E eu vou te deixar claro o que é a glória revelada. Amém? E isso vai gerar em nós o que no louvor a gente experimentou um pouquinho. Uma completa rendição. Cara, eu definitivamente oro agora como o apóstolo Paulo orou no capítulo de Efésios 3, para que haja uma rendição no coração de cada um aqui. Eu de verdade não quero, sabe? Toda vez que eu vou pregar, eu falo assim, Deus, eu não quero cumprir lá, tipo, vou pregar porque meu nome tá na tabela, ou porque eu sou pastor, que as pessoas vão pensar sobre mim. Não. Cara, Deus pode nos tocar essa noite. E essa é a minha expectativa. E ela está confiante, porque Ele quer se mostrar. Amém? Então, o primeiro texto é Jeremias 23, a partir do versículo 5. Muito obrigado. Jeremias 23, a partir do versículo 5. O texto diz assim: chegar o dia, diz o Senhor, em que farei brotar um ramo justo da família de Davi. Ele será rei e governará com justiça e sabedoria. E no seu reinado, a justiça se espalhará por toda a terra. Uau! Então a primeira coisa da reputação de Deus, porque glória de Deus é reputação. Então a primeira reputação de Deus é que Ele é rei. Nós cantamos aqui que Ele é rei sobre os reis da terra. Você percebe ali então a realeza de Jesus, aquele que governará com justiça e sabedoria, e isso se espalhará sobre a terra. Então a glória dele é uma glória de rei. Nós estamos diante do rei da glória. Então ele é mais do que, a glória dele é mais do que o reinado dele. Ele reina sobre a glória. Quem é esse que reina sobre a glória? Se glória é reputação, ele é maior do que a reputação dele mesmo. Você entende que a reputação de Jesus é uma maneira da gente expressar, mas a reputação ainda é pequena demais. Ele é rei sobre a glória. Vamos lá agora em Salmos 72. Vai acompanhando comigo aqui no Data Show. Salmos 72, versículo 8. O texto diz assim: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Sabe o que está falando aqui? Um domínio total.
Ele tem um domínio total. Então a glória dele é sobre a realeza dele. A glória dele é sobre o domínio que ele tem. Só que o domínio dele não é tipo, meu domínio vai desse Palete até o Gabs. Não. O domínio dele é de mar a mar. Essa expressão de mar a mar fala sobre a totalidade ali de Israel. E aí você fala, então tá bom, então restringiu a Israel. Não. E do rio até os confins da terra. Vamos lá, alguém, cara. Então a realeza dele inicia-se em Israel. Uau! Que incrível! Jesus estabelecido em Israel e governando a partir de lá, de mar a mar. Porque essa é a vontade de Deus, independente da vontade do homem de tirar ou não, a vontade das Escrituras é que ele reine naquela terra. E daquela terra reinar até os confins da terra. Uau! Então o domínio de Cristo é sobre toda a terra e céus. Faz sentido agora canções que você canta? Ele domina sobre céus e terra. Uau! Vamos lá agora em Isaías, capítulo 4. Isaías 4, do versículo 5 ao 6. Não vou nem usar isso aqui não. Gente, eu precisaria muito, eu nem sei como que fala, eu só sei que é ARA. Você consegue abrir na ARA? É Almeida Revista Atualizada. Acho que é isso. É isso? Eu preciso que abre nessa porque ela já vai usar o que as outras versões usam como proteção. E isso aqui vai mudar tudo. Em 90% das versões vai aparecer a palavra proteção. Mas nessa tradução aqui, se tudo der certo, vai aparecer a palavra do céu. Então vamos lá. Isaías 4, do 5 ao 6, isso mesmo. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio, e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Olha aqui o que está falando o texto. O texto está afirmando o seguinte, que Deus, ele vai criar. Vai criar o quê? Ele vai criar uma espécie de proteção. E aqui ele usa a linguagem de Êxodo. Ele vai falar uma nuvem para guardar vocês do sol e uma coluna de fogo para aquecer vocês durante a noite. Então ele está usando uma figura de linguagem do que Deus já fez, para que a galera compreenda ali. Mas a real intenção do texto é então dizer que a glória de Deus também é proteção. Então a glória de Deus é realeza, a glória de Deus é domínio total e a glória de Deus é proteção. Beleza? Só que em outras versões vão aparecer lá, e ele os protegerá. Só que essa versão ela já trouxe a tradução do que é proteção. E é a palavra do céu. O que significa do céu? Isso é muito bom. Vocês já viram um casamento judaico? E aí quando eles vão casar não tem um quadradinho assim que cobre eles? A gente meio que imitou isso como bonitinho. Por exemplo, no meu casamento tinha um pergolado, mas não era um dossel. Então na cultura judaica tem esse dossel. Então dossel de casamento. Alguém está me entendendo já? Meu Deus. Então o que ele está afirmando é o seguinte: eu vou proteger vocês porque existe uma aliança entre nós. Então não é uma proteção de tipo assim, galera, eu cubro vocês. Não. Eu estou chamando vocês para o casamento. Eu estou chamando vocês para a aliança. Eu estou chamando vocês para estar debaixo da proteção. Porque as escrituras afirmam isso. Eu criarei para vocês um dossel. Presta atenção, nós cantamos a última música. Eu vou manter o meu voto. Fique em paz. Deus não vai falhar com o dele. Porque ele criará o dossel. Ele estabelecerá a proteção da aliança. Ele quer casar com você. Vamos lá. Ele quer fazer uma aliança com o seu povo. E, mano,
A glória de Deus é estar aliançada com o seu povo. Então o que eu posso dizer aqui? A glória de Deus é a sua fidelidade. Cara. Você pode usurpar dessa aliança. Você pode pisar na bola com essa aliança. Não que você pode, tá tudo bem. Mas é que pode acontecer, isso que eu quero afirmar. Mas, mano, Deus não vai vacilar com você. Porque Ele criará esse lugar. Ele te alianciará. Nem sei se isso existe. Mas Ele que vai propor aliança, cara. Vamos lá, alguém. Se você crê, Jesus quer pôr uma aliança hoje. Só que, presta atenção, quando eu me aliancei com a Paty, foi para relacionamento. Então, dentro do relacionamento tem proteção, provisão, mas a essência é o relacionamento. Você pode prover e proteger, se você não se relacionar, não tem casamento. Então talvez você pode ser uma pessoa muito grata essa noite, e talvez você trouxe uma oferta muito legal, e você falou assim, glória a Deus pelas minhas conquistas, mas gratidão sem relacionamento não é nada. Jesus, Ele não quer sua gratidão, Ele quer o seu coração, Ele quer relacionamento. Vocês entendem isso? Você pode ser a pessoa mais grata do mundo, e tipo assim, você escrever no seu carro lá, põe um adesivo, foi Deus que me deu. Cara, se não tiver relacionamento, não tem nada. Meu Deus. Faz sentido? Não adianta nada. A Paty, se ela vai... Por vezes, você já deve ter tido isso no casamento de vocês. Você faz tudo pra mim, mas você não tem tempo pra mim, você não me ouve. Por quê? Porque no fim das contas o que eu quero é relacionamento. Não é o que você pode me dar, é você mesmo. Então a proposta da glória de Deus é uma proteção de relacionamento, de casamento. Então a glória dele é abrigo, é sombra, é provisão, é sustento e é presença. Então o evangelho que eu estou entregando para você essa noite é que Deus quer definitivamente um relacionamento sério com você. Chega de paquerar Jesus, mano. Ele quer relacionamento sério. Ele quer residir. Você só reside com alguém que você tem um relacionamento sério. Vamos lá, alguém, cara. Meu Deus, que é isso? Vamos caminhando para o final. Queria que você abrisse Isaías 24, 23 agora. Quem tá feliz aí? Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá. Olha o que é a glória de Deus também. Então o Senhor, o Todo-Poderoso, vai reinar em... Aonde que ele vai reinar? Jerusalém. Repete comigo, Jerusalém. Jesus não vai reinar no Brasil, ele vai reinar em Jerusalém, gente. Vamos lá, alguém. Então o Senhor Todo-Poderoso vai reinar em Jerusalém, com seu trono sobre o monte Sião, diante dos líderes do seu povo. E haverá tanta glória que a lua ficará humilhada e o sol perderá o seu brilho envergonhado. Meu Deus! Essa é a beleza de Deus. Vocês entenderam isso? A glória de Deus é tão espetacular que o sol vai falar assim, eu vou parar de brilhar que eu tô com vergonha. E a lua vai se esconder. Porque a glória de Deus será o suficiente. Ela iluminará, ela vai governar, ela vai aquecer, ela vai proteger. A glória de Deus que está em Cristo Jesus e que reside em você hoje, humilha o sol. Vamos lá, alguém, cara. Então a glória de Deus também é a sua beleza. Então, olha o que eu estou descrevendo para vocês. Eu estou aqui puxando o carro e a cada pano que eu puxo eu falo, nossa, olha essa roda que incrível. Nossa, esse é o motor mais potente que tem. Não, ele alcança qualquer tipo de estrada. E você tá ficando cada vez mais envolvido. Eu tô falando, e ele é seu, e a chave eu já vou te dar. É o acesso. E aí depois que tira mais a cortina, você fala assim, uau, é belo. Não há nenhum carro que se compare a esse. Uau! Só que você entende que a beleza de Jesus não é comparável com coisas menores? Ele está falando que o sol vai ficar envergonhado.
E aí isso faz conexão com Joel, em que fala assim, lua, sol, vai todo mundo embora. Por quê? Porque Jesus vai chegar, cara. Só que o que eu quero dizer, a beleza de Deus está acessível para você. Quando? Agora. Se você tá tipo assim, cara, tô desanimado, dá um passo de fé essa noite para ver a glória de Deus. Porque você precisa ver a beleza dele. Ah, eu tô querendo viver isso que vocês vivem. Dá um passo de fé essa noite, porque ele vai mostrar a sua beleza. Ah, Leandro, eu tô muito animado, eu quero ver mais sobre Jesus. Dá um passo de fé, porque a beleza dele é inesgotável. Leandro, eu tô animado com a transição, mas eu não sei o que fazer nessa transição. Dá um passo de fé, porque a beleza dele vai ser revelada e isso vai fazer sentido para você. Vamos lá, cara. Presta atenção. Os escritos da Bíblia e toda a teologia que existe aqui, elas são para. Não é um fim em si mesmo, é para ver a beleza de Deus. E quem está me entendendo, não é ver, não é tipo assim, Vivi, Deus está te chamando para você ver a beleza dele e falar assim, uau! Não! É para você se relacionar com a beleza de Deus. Esse convite é escandaloso. Pelo amor de Deus, o que eu vou querer dessa terra se não for me relacionar com a beleza de Deus? Salmo 72, do 17 ao 19, por favor. O nome do rei seja famoso e respeitado para sempre. Sua memória dura enquanto o sol existir. Ele será uma bênção para todas as nações, e elas lhe darão louvor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Ele é o único que realiza grandes maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Mano, essa é uma profecia que será realizada no último dia, quando Jesus aparecer e estabelecer o seu reino milenar. Só que existe um texto nas Escrituras que ele é uma pérola para aqueles que estão sedentos. E Hebreus vai dizer assim que nós podemos experimentar os poderes da era vindoura. Então, toda a descrição que eu fiz até agora está falando sobre Cristo corporeamente, governando a partir de Israel com toda a sua beleza. Só que o texto diz assim, vou te dar uma chance, Gabs. Se você quiser, você pode experimentar isso agora. Você pode experimentar os poderes da era vindoura. Quais são eles? A glória de Deus. Por que, Leandro? Por que eu vou experimentar a glória de Deus agora? Porque essa é a esperança. Vamos lá, alguém? Voltamos a Colossenses. A esperança da glória consiste em que Cristo reside com a gente agora. E isso é testemunho para as nações de que o nosso Deus é o Supremo. Então por que eu preciso ver a beleza de Deus? Para testemunhar às nações que o nosso Deus é verdadeiro. Por que eu vou experimentar os poderes da era vindoura? Porque isso é relacionamento com Deus. Isso é honrar a cruz de Cristo. Isso é o que faz sentido você permanecer andando e correndo e perseguindo. Porque não existe nada com maior valor do que Cristo. Não vamos colocar Cristo numa caixa, cara. O Espírito Santo me lembrou agora de uma cena do The Chosen que Jesus conversa com Nicodemos, o cara que, conheço tudo sobre a Bíblia, eu já fui pastor de igreja, eu tô na frente do rebanho, eu sou o maior teólogo que tem, a galera para me ouvir, chegou o cara que entende tudo. E aí Jesus fala assim, o seu problema é que você pôs Jesus numa caixinha e resumiu todo o evangelho em uma pregação de domingo da Bíblia, que você fecha ela e vai viver. Não! Jesus é experimentável.
E é a beleza da glória de Deus que está disponível para nós. Abre comigo Abacuque 2,14 agora. Se você puder entrar em espírito de oração agora, porque nós estamos caminhando para o final. E Deus de fato está aqui. Ele não está aqui porque o Lê é ungido, não. Ele não está aqui porque o Lê pregou bem, não. Ele está aqui porque é o interesse dele. Eu pulei uma frasezinha de Colossenses na minha versão, que diz assim: Ele quis dar conhecido, Ele quis mostrar-se, Ele deu a glória para a gente experimentar. E Abacuque vai afirmar: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha a profecia que está acessível para você agora. A glória de Deus está aqui. Por quê? Porque Ele está enchendo toda a terra com a sua glória. E você precisa conhecer. E aí eu queria dar o último fundamento. Essa palavra conhecer a glória é ginosco, que significa conhecer intimamente. Então não é uma glória tipo assim, vocês estão vendo a glória de um homem espalhando-se aos 4 cantos da terra? Não. É conhecendo, aliançado com essa glória. É um conhecimento de intimidade com a glória. E aí por que essa glória está enchendo toda a terra? Porque o Eivlo está experimentando, eu estou experimentando, o Leone vai experimentar, a Vivi vai experimentar. Então toda a terra vai começar a se encher do conhecimento da glória de Deus. Não porque Ele vai fazer um boom, não. É porque a glória está dentro de você, cara. Só que você precisa vir experimentar essa noite, cara.